aqui. Bom, essa burocracia e o preço da Anvisa continuam dificultando o acesso. Olha o CRM. CRM precisa de aprender primeiro o CFM. Duas coisas fundamentais. Se eu for considerar o número de neurologistas, quando eu fiz isso para apresentar no CREMESP, lá em São Paulo são 849 neurologistas, um para cada 53 mil. Resolvi, de maneira até preconceituosa, reconheço, de pegar um estado como Roraima, imaginei que era algo um pouquinho para lá da falta de assistência. Mas lá tem um neurologista para 104 mil pessoas, enquanto no meu estado é um neurologista para 270 mil. Como é que restringe para neurologista? Você acha que todo paciente que convulsiona tem acesso a um neurologista e está discutindo a restrição? Psiquiatra, então, em Minas é um para cada 306 mil. Ou seja, o buraco, seu CFM, é mais embaixo um pouquinho. Além disso, houve uma consulta pública para se fazer um extrato que limitaram via oral. Eu importo um óleo para o meu filho que custa $400 o frasco, aproximadamente, plantado nos Estados Unidos a céu aberto. Pela Anvisa, tem que ser dentro de um bunker de concreto, com porta dupla de acionamento independente, só por biometria, e as plantas precisam ficar filmadas 24 horas por dia antes de aparecer na Terra, como se ela fosse o criminoso. Não é? Isso é uma coisa que a gente tem dificuldade de entender. O preço é exorbitante. Aí estão os 11 óleos importados mais utilizados pelos nossos associados. Quem usa 100 miligramas, mais ou menos, por dia de CBD, vai ter lá de R$ 924 a R$ 1.700 por mês. O Mevatil, que é um medicamento estabelecido no Brasil, R$ 2.880. E o mercado? Será que é proibir mesmo? O mercado é promissor no mundo inteiro. Isso tem trago dinheiro, economia, emprego, imposto para muita gente a cannabis medicinal. E o mais incrível de tudo é que nós, a AMAME, participa da International Society Medical Patients Coalition, que são uma associação, que é uma associação internacional que congrega várias associações de pacientes no mundo inteiro, e nós estamos em comunicação com a Organização Mundial de Saúde há muito tempo. Em janeiro desse ano, essa Organização Mundial de Saúde resolveu reclassificar a cannabis. E o extrato de canabidiol, o extrato de cannabis rico em canabidiol com menos 0,2% de THC, é para não ter nem controle. Essa decisão foi referendada agora na reunião magistral da ONU sobre o escritório de drogas e crime que aconteceu em Viena. Vai haver uma reclassificação da cannabis. Eu vejo um terror apresentado sobre a cannabis e eu vejo um outro lado na ONU. Quer dizer, o Brasil caminha para o lado errado. Eu não tenho dúvida disso. A RDC, o paciente, então, para quebrar aquele muro, ou ele segue a RDC e assume os custos, ou ele vai para o mercado ilegal. Vocês acham que as famílias que têm condição de pagar vão pagar? E aqui não tem. Basta digitar no YouTube como fazer um óleo de maconha. Basta ir num ponto de droga. E cito mais, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, lá tem uma frase dita por um traficante de drogas. Porque a droga maconha, que é vendida na rua, geralmente a tal prensada é R$ 4,00 para 1 grama. Uma caixinha de fósforo prensada, que tem mais ou menos 25 gramas, isso custa R$ 100. Se você for em Belo Horizonte, na Boca de Fumo, e falar que é para um menino em convulsão, isso custa a metade do preço. Infelizmente, legisladores, mandatos, os traficantes respeitam mais os pacientes que as autoridades. Várias pessoas procuraram habeas corpus coletivo e conseguiram. Eu, particularmente, não defendo o habeas corpus. Por quê? Porque é para uma pessoa só. Eu imagino uma velhinha com Alzheimer de 86 anos sendo cuidada pela irmã de 70, plantando maconha para produzir um óleozinho para aquela velhinha. Isso não tem sentido. Então, as associações de pacientes, nós nos unimos, produzimos um documento para ser entregue a todos vocês, parlamentares, que põe aqui o que a gente acha que devia ser de uma regulamentação benéfica da cannabis. Para a gente entender, a associação de pacientes é muito importante. Por quê? Fazemos ciência. Controlamos os nossos primeiros 38 pacientes, apresentamos no Congresso da Associação Brasileira de Neurologia Infantil resultados que foram impressionantes. Não conseguimos publicar, por quê?
porque um comitê de ética, que talvez tenha uma cabeça próxima do nosso ministro, negou porque era maconha. Fizemos um segundo estudo que está em vias de publicação, que vai ser a segunda casuística do mundo sobre autismo e o uso de óleo de maconha, com resultados excelentes. Bom, se a gente não consegue o legislativo, se a gente não consegue uma lei vinda desta casa, a gente tem que recorrer à Constituição, e por isso a gente entrou com a DI 5708, que falta tramitar. O STF já disse que importar semente não é crime. Ora, se tivesse votado o porte há umas 2 ou 4 semanas atrás, ficava livre o paciente. Para que tanta confusão? Então, a nossa ação direta visa isso, afastar o entendimento segundo o qual seria conduta crime plantar, cultivar, colher, guardar, transportar, prescrever, ministrar, adquirir cannabis para fins medicinais de bem-estar terapêutico. Enquanto isso não acontece, a necessidade continua. Então, entramos agora com uma ação no Tribunal Regional Federal em Minas Gerais, buscando esse direito. Outras associações já conseguem, pacientes conseguem, por que não todos conseguem? Por que essa casa não sanciona uma lei que folga o Poder Judiciário? Por que essa casa não atende de verdade a sociedade que precisa? Esse é meu apelo. Nossos números, a AMA-me, Associação Brasileira dos Pacientes de Cannabis Medicinal, eu estou terminando, tem 319, morreu uma esses dias, mas 319 pacientes em quase todos os estados da federação. 135 deles, com autorização da Anvisa, assinaram um termo de corresponsabilidade pela produção nacional via associação. O mais novo tem 1 ano, o mais velho tem 95, uma proporção de homens e mulheres senador. E o que é mais interessante é que a mediana de idade está nos 44 anos. Metade desses pacientes tem mais de 44 anos. Então não é só epilepsia, não é? Quando a gente distribui eles pelo país, a gente vê a distribuição desses pacientes, e o mais interessante, se eu for classificá-los por grupos de CID, olha lá, 47% são doenças do sistema nervoso, 24% transtornos mentais e comportamentais, sinais e sintomas como dor, doenças osteomusculares e câncer são os nossos principais pacientes. Aí está a representatividade desses pacientes que tiveram sua vida transformada com os diagnósticos específicos, muitos deles, aliás, os 5 primeiros, se você for na farmácia e pedir um remédio, você não vai encontrar, não é? Não foi só o doutor Leandro que prescreveu, esses 135 associados são avaliados, controlados por 15 médicos distribuídos em 9 estados do Brasil, porque a gente minuto para concluir, doutor. A gente deseja um cultivo que seja feito de maneira associativa, que pode atender os interesses desse associado. Quero lembrar que uma associação é como um clube. O Minas Tênis não cabe Belo Horizonte inteira, nós cuidamos de poucas pessoas, então a gente quer e defende esse direito. Eu estou concluindo, existem vários processos legislativos, tanto no Senado quanto na Câmara, mas a gente entende que o 514 é um parágrafo e ajuda bem as nossas necessidades. Eu não vou apresentar, mas depois, se as pessoas quiserem, a gente tem uma cartilha aqui para mostrar, onde a gente fez um estudo que considera, inclusive, a educação dos jovens sobre o uso abusivo. Mas cannabis não é esse crime. A epidemia dita aqui é bem diferente do resultado do estudo da Fiocruz, que poderia ser colocado livre, infelizmente não foi. Muito obrigado. Muito bem, doutor Leandro Ramírez, médico e diretor